Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos estudar uma coisa muito interessante, muito legal. É até importante para a gente saber, né? Porque a gente chama Deus de Allah em árabe. Como a gente sugeriu essa palavra em árabe. Como a gente escreve ela, o mais importante também, né? Aí, alguns inscritos perguntaram sobre isso nos comentários, alguns mandaram mensagem no Instagram. Também tenho alguns alunos durante da minha aula, também eles perguntam sobre isso. Então foi muito interessante, mas claro, durante a aula fica muito mais fácil, eu já explico na hora, né? Mas aqui tem que fazer o vídeo específico falando sobre isso. Então, eu vou tentar fazer o vídeo mais curto possível. Eu sempre tento fazer o vídeo mais curto possível, por isso às vezes vocês vejam que eu um pouquinho sério, né? Mas na verdade não porque eu estou um pouquinho sério, porque eu quero falar o mais importante, o mais rápido possível para não gastar seu tempo também, tá bom? Mas antes de eu começar, por favor, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, escrever um comentário, ajuda o canal a crescer, né? Cada 500 inscritos vamos fazer sorteio para 4 alunos, vão fazer aula particular comigo mesmo, tipo, não uns vídeos que vocês vão assistir, não, eu não faço isso, eu faço aulas, entendeu? Eu sou professor que dou aulas mesmo, não apenas que professor que lanço vídeos, como a maioria dos professores de inglês aqui fazem, né? Até algumas escolas de inglês começam a fazer isso. Então vai ser gratuito, um mês gratuito de 8 aulas, cada 500 inscritos vai ser esse sorteio automaticamente, né? Como fazer para participar? Apenas seja inscrito, escreve que eu quero participar no sorteio. É só isso, eu anoto os nomes, depois a gente faz o sorteio. Tá bom, gente? Também, a respeito do sorteio que aconteceu, a gente tinha 8 alunos, né? 6 entraram em contato, já montei os grupos, já definido os horários e tudo certinho. Falta só duas inscritas que não mandaram mensagem no Instagram, nem informaram no WhatsApp, né? A primeira é Gleice, né? A segunda é Francisca Lucena. Tá bom, gente? Vamos começar já. Agora, para entender a palavra Deus em árabe, vamos começar a entender a palavra Deus em si. A palavra Deus sem que seja a palavra Allah. Vai ser a palavra Deus apenas. Deus em árabe seria Ilah. Eu vou escrever aqui, né? Hamze, Lam, letra Ha. O que significa Ilah? Significa Deus, né? Aqui significa Deus. Como a gente escreve ela? A gente vai escrever assim, Ilah. Porém, vamos entender uma coisa também antes de formar a palavra Deus. Tipo a palavra Allah. Vamos colocar Al. O que significa Al em árabe? Al, um artigo que a gente adiciona no início das palavras. A gente vai colar nas palavras, né? Então vamos adicionar no início. Aí fica assim. A, o, as, os. Esse é o significado. Mas em árabe, só um. Al. Como em inglês, the. Sempre seria the. Né? Agora, al. Agora, precisamos entender para que a gente usa o artigo. Também, como em português, não 100% como português. Por exemplo, em árabe a gente não usa o artigo para os nomes. Nem nome do país. Tipo, o nome do país a gente usa uma ou outra. Vai ser ou faz parte da palavra ou não. Agora, quando a gente fala dos nomes de pessoas, a gente não coloca o artigo, não. Tipo, o Bassam. Aqui a gente fala o Bassam, a Carol, né? A Marina, né? Em árabe a gente não usa al para chamar ou para colocar nos nomes. A gente não coloca nos nomes, né? Menos se a gente vai usar o adjetivo, porque a maioria dos nomes em árabe vai ser adjetivo, só para não falar uma coisa que não seja correta. Agora, voltamos ao assunto. O artigo. Vamos entender para que a gente usa o artigo em árabe. Como em português, a gente usa o artigo para especificar coisas. Por exemplo, eu falo para você, me passa um livro. Me passa um livro. Tipo, um caderno, vamos falar. Me passa um caderno para eu escrever. Aí vai me passar qualquer caderno, aí não especifiquei. Mas quando eu falo para você me passar o caderno, eu estou falando para você me passar aquele caderno em si, tipo, que eu estou especificando para você. É a mesma coisa em árabe, vai especificar coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala kitab, o que significa kitab? Livro, né? Na verdade significa um livro, porque em árabe a gente não usa uma para fazer singular, né? Então significa um livro. Quando eu falo al-kitab, o livro, eu especifiquei ele, tá bom? Esse só para deixar bem claro. Agora, outro uso dele, a gente usa quando a gente fala das coisas únicas, né?
que seria únicas? Tipo a lua, a gente fala a lua, uma coisa única, não tem várias luas, né? O céu, temos um céu só, né? O espaço, temos só um espaço, né? Então vamos usar coisas para coisas únicas. É isso o ponto que a gente vai falar. Por quê? Quando a gente fala ilah, assim, ilah significa um Deus. Um Deus. Então, como tem as civilizações antigas falaram assim, Deus de amor, Deus de fogo, Deus de guerra, Deus não sei quantas, né? Tinha várias, né? Então seria a palavra ilah, porque não é uma coisa específica. Então você vai falar assim, não é uma coisa única. Você vai falar assim, Ilah al-Harb, que é Deus de guerra, Ilah al-Hub, Deus de amor, né? Ilah al-Nar, tipo, Deus de fogo, Ilah al-Shams, do sol, né? A lua, é assim que vai, tá bom? A gente vai usar a palavra Ilah, porque é uma coisa não específica, significa um Deus, né? Agora, quando a gente vai falar do Deus único, que é Deus, né? Deus único, a gente vai colocar al, né? Vamos colocar alef e lam. Agora, esse alef não é uma letra, é considerada toda uma letra. Aqui, uma letra. Que faz o artigo, tá bom? Então, o artigo, uma letra só, que na verdade tem duas letras, entendeu? Mas considerada como uma letra, nas regras árabes. Então seria al-ilah, tá bom? Então vamos colocar al aqui. Ilah. Mas assim está correto? Não, ainda não está. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa hamza, né? Vamos colocar ela assim. E vamos juntar. Então vai ser assim. Olha, vamos juntar alef e lam, vai ser assim, alef e lam, mais uma lam, aqui a gente ignora porque a gente tirou, mais uma lam aqui, a segunda lam, e vamos colocar essa, tá bom? Seria assim, que chama shadde, tá bom? Depois colocamos letra Ra. Claro que minha letra saiu feia um pouquinho, a gente escreve assim. Porque estava escrevendo separado. Allah, tá bom? Mesma coisa, vamos aqui. A gente vai fazer o quê? Vamos tirar o hamza, né? Que é aquela primeira. A gente vai tirar ela. Vai virar assim, né? Mas em português vocês não têm essa shaddi. Então vamos tirar essa, né? E vamos juntar. Vai ser al, né? La, Allah. Ou Allah. A maioria das pessoas hoje em dia fala Allah. Tá bom, gente? É uma coisa muito simples. Então o que significa Allah? Significa o Deus único. Tá bom? Nada mais, nada menos disso. Porque tem muita gente que fala, vocês acreditam em Allah. Mas Allah significa Deus único. Que os cristãos, os judeus, os muçulmanos acreditam. Os judeus, muçulmanos e cristãos acreditam no mesmo Deus, que é Deus único, né? Então seria Allah, Deus. Inclusive, por isso eu vou falar um pouquinho sobre as expressões. Eu vou tentar o máximo que puder, né? Falar sobre algumas, né? Eu vou escrever em árabe, depois eu escrevo o outro lado em português. Temos a palavra Allah, o Akbar, né? A gente escreve ela em português assim, Allah, Allahu Akbar, tá bom? Aí o que significa Allahu Akbar? Quando a gente traduz letramente, eles traduzem a palavra Akbar aqui no sentido maior, né? Maior, mas não faz sentido, tá bom? Por quê? Porque Deus, claramente que Deus é maior de qualquer outra coisa. Ele criou tudo, então ele é maior de qualquer coisa, né? Então, isso quando a gente vai traduzir letramente vai sair assim. Allahu Akbar. É o pior quando a gente assiste Netflix uma coisa filme árabe, eles vão falar a tradução de Allahu Akbar, eles falam Allah é maior. Tipo, eles não traduzem a palavra Allah, que significa Deus. Né? Allah significa Deus único, né? Então seria Deus é maior, entre aspas. Por quê? Porque a gente não pode traduzir letramente, a gente vai traduzir o sentido. A palavra Allahu Akbar é uma palavra que aqui no Brasil as pessoas usam muito, é muito mesmo, que significa Deus é mais. Nada mais, nada menos disso. Allahu Akbar significa Deus é mais. Agora temos outra palavra que a gente fala Subhanallah, eu vou escrever em árabe e em português. Subhanallah. Claro, Subhan tem pessoas que escrevem letra Ha na maneira diferente, ele escreve assim. Tanto faz, não tem problema não. Subhanallah, eu vou escrever aqui. Subhanallah.
Allah. Aqui, letra Ha. Aqui, letra Ha. Então, aqui, Subhan Allah. Porque letra latina não tem tantos sons como o árabe. Então, a gente vai usar o H para as duas letras. Então, por isso, mais importante quando você quer aprender árabe, aprende a letra árabe. É isso o mais importante. Tá bom? Subhanallah. Tipo, quando a gente fala Subhanallah, quando a gente quer falar que é uma coisa maravilha, né? Uma coisa que Deus criou, maravilha. Ou também uma coisa estranha aconteceu, tá bom? Aí, por exemplo, uma pessoa estava meu inimigo pra caramba, de repente ele começou a me mandar mensagem da amizade, eu quero me mudar, eu quero... A gente fala Subhanallah, ele se mudou, Subhanallah, tipo, só Deus, então Deus que faz as coisas. Mais ou menos isso. Ou quando você veja uma belezinha, né, uma criança assim muito bonita, você fala Subhanallah, aí assim, fala Subhanallah, Allahu Akbar, Deus é mais, essas coisas, né? Então a gente fala Subhanallah. E tem uma coisa, a gente fala MashaAllah. Eu vou escrever aqui, MashaAllah. Ou a gente fala no dia a dia, a gente fala MashaAllah. Desculpa. Eu vou escrever certinho. MashaAllah. Aqui, Shá tem Hamzi no final, mas no dia a dia a gente não gosta da letra, do complemento Hamzi, nem no meio, nem no final. Então seria Mashallah. Mashallah significa que Deus queria quando criou essa, tipo, qual mensagem Deus queria mandar pra gente. E também sobre beleza, sobre quando eu quero expressar que eu estou gostando de que estou vendo, entendeu? Mais ou menos isso. Por exemplo, uma pessoa muito inteligente, eu falo Mashallah. Inteligente, muito inteligente, Mashallah. A gente fala Mashallah. Uma pessoa muito linda. Ela é muito linda. Ou ele é muito lindo. Mashallah. Então, que Deus queira, né? Quando ele criou essa criatura. Então, seria assim. Mashallah. 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 Tá bom? Essas são as primeiras três expressões. Aí, tem outra expressão que a gente fala Tabarakallah. A gente fala Tabaraka Allah. Tabaraka, menos usado, né? Tabaraka Allah. Ou podemos falar Al-Khaliq. Tabaraka Al-Khaliq. Eu vou escrever em letra latina assim. Tabaraka. Tabaraka Allah. Ou Al-Khaliq. Letra Kha. Al-Khaliq. Letra Qaf aqui. Aqui letra Qaf. Qa. Aqui letra Kha, Al-Khaliq, ou Tabarakallah. O que significa Tabarakallah? Tipo, que Deus abençoa essa coisa, ou que Deus abençoa, que Deus abençoa essa pessoa, mais ou menos isso, tá? Ou essa criatura, ou essa coisa, né, que a gente está vendo. Também no sentido elogio, né, tô gostando de que estou vendo, mais ou menos isso. Agora, temos a palavra Min Fadlillah. Eu vou escrever aqui, min fadlillah, min fadl Allah. Eu vou escrever em letra latina, min fadl Allah, né? Aí, min fadlillah significa tipo, da doação de Deus ou da generosidade de Deus. O que significa isso? A gente usa, por exemplo, quando você pergunta, Mashallah, você fala para mim, Mashallah, sua casa é muito bonita. Como você conseguiu comprar essa casa? Eu falo para você, min fadlillah, tipo, da generosidade de Deus. Então, Deus foi muito generoso comigo, me deu poder para eu conseguir comprar essa casa. Mais ou menos isso. A gente faz no mundo árabe piada, porque muita gente que escreve Min Fadli Rabbi, tipo, outra palavra que fala Deus, Min Fadli Rabbi, nas casas, das empresas, eles escrevem assim uma placa, eles falam Haza Min Fadli Rabbi, tipo, isso da generosidade de Deus. A gente faz uma piada assim, olha, o diabo está chorando no cantinho porque o diabo que ajudou ele. Tipo, ele fez coisas erradas. Mas como brincadeira, nada mais, nada menos, tá bom? Agora vamos também, Ittakalna ala Allah. A gente fala assim, Ittakalna ala Allah.
seria assim. اتكلنا على, ou pode falar apenas a, né? O ala, número 3 aqui, letra Ain, né? Allah. De novo. O que significa اتكلنا على Allah? Tipo, a gente deixamos na mão de Deus. O que a gente vai fazer? Por exemplo, o que queria dizer com isso? Podemos falar اتفقنا, que combinamos, a gente vai fazer aquilo, por exemplo, uma pessoa fala para mim, vamos viajar, vamos fazer uma coisa, eu falo, beleza, اتفقنا, combinamos. Mas posso falar também اتكلنا على الله, tipo, no sentido, combinamos, deixamos na mão de Deus, que Deus vai ajudar a gente a fazer isso. Mais ou menos isso, tá bom? Agora, depois temos a palavra a'udhu billah, essa palavra muito usada, a'udhu billah, Allah. Eu vou escrever separado, né? Vocês podem escrever billah assim, não tem problema nenhum. Aí, mas só para separar, para deixar claro que é uma abreviação. Então seria a'udhu, aqui um acento, né? Aqui um acento, não existe uma letra, um acento. Bi Allah. O que significa a'udhu billah? Tipo, eu peço ajuda de Deus, entendeu? Mas como usando isso? A gente usa isso quando a gente quer falar assim, Deus me ajuda contra o diabo, a gente fala a'udhu billah minash shaitan. Tipo, a'udhu billah seria depois minash shaitan. Minash shaitan do diabo. Então, eu peço socorro para Deus contra o diabo. Mais ou menos isso. Mas usada na outra maneira que eu quero ensinar agora, por exemplo, eu falo, fulano fez aquilo, fulano falou aquilo, ele fala, a'udhu billah, tipo, não, nunca, né? Nessa maneira, porque é uma expressão, agora o significado de outra coisa, depois a gente estuda, se Deus quiser. Assim, seria assim, a'udhu billah, tipo, não, nunca, não foi. Ou, por exemplo, eu falo, por exemplo, um rapaz tem loja, eu falo, seus produtos são falsos, ele fala, a'udhu billah, tipo, nunca, que isso, não tem isso, né? Mais ou menos isso. Tá bom? Agora, temos também a palavra que a gente não falou ainda, que seria a palavra alhamdulillah, né? Alhamdulillah. Que a gente ou alhamdulillah. A gente fala no dia a dia alhamdulillah. A árabe clássico seria alhamdulillah, né? A gente escreve assim, alhamdulillah. São a mesma escrita, você pode ler ela em duas maneiras. Ou você deixa ela junta assim, ou você apenas separa, né? Alhamdulillah. Aí deixa o acento assim, bem claro. Mas esse, como eu falei para vocês, aqui usado no árabe padrão, árabe clássico, mas esse é usado no árabe dia a dia. Então seria alhamdulillah, né? Alhamdulillah. São a mesma coisa, gente, mesma escrita, mesma tudo. Mas uma que a gente junta no dia a dia, a gente fala alhamdulillah, outra a gente deixa separado, seria alhamdulillah. Aí seria bem tipo, falado como fosse árabe clássico, árabe padrão. O que significa alhamdulillah? Alhamdulillah, a palavra alhamd, o que significa alhamd? Lembra, gente, que a gente falou sobre o verbo hamd e o verbo shukr, né? Hamd, eu vou escrever aqui, hamd, shukr. O que significa esses dois verbos? Os dois significam agradecer, verbo agradecer, tá bom? Tem pessoas que falam hamd significa louvar, mas não é. Hamd significa agradecer, tá bom? E shukr também significa agradecer. Que é a diferença entre eles? Única. O shukr, ele é um verbo que significa agradecer, eu posso usar para ser humano e para Deus. Por isso a gente fala nishkur Allah, agradecemos Deus, no sentido graças a Deus, né? Nishkur Allah. Então seria assim, o verbo que a gente usa tanto para agradecer Deus quanto para agradecer ser humano. Ana bishkrak, tipo, eu agradeço você. Ana bishkru, agradeço ele. Hamid não, apenas para Deus. Ana bihmud Allah, a gente conjuga. Ana bihmud Allah, eu agradeço a Deus. Nahna bnahmud Allah. Você não pode usar esse verbo para um ser humano. Tem que ser Deus mesmo. Então é um verbo para agradecer Deus em si, só. Não para agradecer ninguém a mais. Shukr não. Também significa agradecer, mas ele tanto para Deus quanto para ser humano. Você pode usar para os dois, né? Certinho, não tem problema nenhum. E por isso, a gente tem tipo, o árabe ele gosta de especificar coisas de Deus, tá bom?
Porque a palavra Deus em árabe é tratada de uma maneira muito diferenciada das demais palavras, tá bom? Sempre era sujeito, nunca seria objeto, muita coisa, mas depois a gente fala, para não ampliar a aula muito, né? Então seria Hamd, shukr significa agradecer quando o verbo, e significa agradecimento quando a gente coloca al. Então quando eu falo al-hamd significa o agradecimento, al-shukr significa o agradecimento. Então eu falo al-hamd, al-shukr, o agradecimento. Então seria aqui o agradecimento lillah, para Deus. O agradecimento para Deus no sentido graças a Deus. Claro, a gente vai traduzir o sentido, né? Graças a Deus. Também uma coisa que acontece no Netflix, quando um filme árabe rodando, uma fala alhamdulillah, o que eles traduzem? Eles falam graças a Allah. Eles tratam a palavra Allah como fosse outra coisa, não significa Deus, que não é, porque ele é o mesmo significado de Deus. Inclusive, os cristãos no mundo árabe usam a palavra Allah, não usam a palavra Deus, não usam a palavra God em inglês, não usam a palavra Khudê em curdo, por exemplo. Porque a palavra Deus, cada língua tem uma palavra específica que significa Deus. Tá bom, gente? É isso que eu queria dizer para vocês. Tinha mais algumas expressões, mas a aula vai ser muito ampla. A gente faz na outra aula, se Deus quiser. Tá bom? Espero que vocês gostaram dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de ajudar o canal, por favor. Dá um like, se inscreve no canal, faz um comentário, uma sugestão, porque foi uma pergunta de alguns inscritos, né? De alguns inscritos aqui no canal. Aí faz um pedido, uma pergunta sobre ajudar o canal, ou um comentário, eu gostei, eu não gostei, tá bom? Aí sobre ajudar o canal a crescer um pouquinho, se Deus quiser, a gente vai fazer, como eu falei para vocês, a gente vai fazer sorteios cada 500 inscritos, tá bom? Até na aula que vem.